do nosso vídeo, da aula de hoje. Se alguém mais estiver tentando entrar e vocês estiverem enxergando, vocês precisam me avisar, tá? Porque eu não consigo enxergar depois que eu coloco o PowerPoint. Eu não vejo o chat nem quem está assistindo, a não ser que vocês abram o microfone. Ó, Rafa. Gente, então assim, hoje eu vou continuar trabalhando o assunto herbicidas com vocês, né? Na semana passada a gente falou sobre características gerais do produto, a gente começou falando da nomenclatura, né? E aí nós falamos de alguns aspectos químicos da molécula. E aí vocês pediram para parar, né? Então hoje a gente vai continuar falando de herbicidas, só que nós vamos falar sobre as formas de absorção. E eu acho que já vai consumir boa parte da nossa aula, se não toda. E aí, para a próxima aula, a gente vai falar dos tipos de modos de ação, tá? E metabolização desses produtos. Eu acredito que aí dá tempo. Só para enfatizar com vocês, tá? Então, só para enfatizar com vocês, gente. Então, hoje a gente vai trabalhar esse assunto. Na semana que vem, nós não temos aula nesse horário, porque nesse horário vocês vão estar disponíveis para as palestras do nosso evento do Covida, tá? Daí só reforçando que justamente nesse horário da nossa aula vai ser um convidado meu, que é o Lucas Marini, né? Ele vai estar falando ao vivo, a gente só vai ter 2 palestras ao vivo, a primeira é dele, tá? E ele vai estar falando com vocês a respeito do impacto no agronegócio lá no Paraguai, que é onde ele está morando, tá? A família dele já é de lá, a descrição dele é bem massa. Ele atua hoje no maior grupo né, de agropecuária lá ele é o presidente desse grupo, e eles produzem agroquímico no Paraguai, a família dele, eu não sei, eu não vou lembrar de cor o nome a marca comercial deles, mas a família é Marini, Grupo Fávero, se eu não me engano, e ele normalmente vai para a China comprar matéria-prima para agroquímico, então ele tem uma visão de mundo muito bacana, além de trabalhar em diversos ramos da agricultura. Então, eu acho que vocês vão adorar, tá? A perspectiva e o olhar dele. E de um país bem vizinho da gente, e eles começaram a quarentena antes de nós, né? Então, como diz ele, a cada semana as expectativas mudam, o cenário muda, então ele sempre vai ter assunto novo para trabalhar. Então, assim, como as palestras dele com a palestra dele vai ser ao vivo, gente, vai ser pelo Zoom, é bem importante que vocês estejam atentos ao horário, tá? Pra gente não passar vergonha com esse convidado, por favor. E aí, gente, vocês devem estar recebendo mensagens, acho que tanto pelo portal do aluno quanto da coordenação, que na outra semana vão acontecer as provas, né? Então, as provas bimestrais. Inicialmente houve uma intenção da faculdade de adiar isso para a volta às aulas, mas como essa volta não está com uma data prevista muito concreta, eles definiram por atender o calendário, e aí a gente vai estar recebendo algum treinamento para produzir essas provas. Então a gente não tem ainda detalhes, tá? Só saibam que fora a semana que vem, na outra, vão estar acontecendo as provas bimestrais, tá? Assim que eu tiver detalhes ou algumas informações, eu falo para vocês via nosso grupo do WhatsApp. E eu vou pedir, gente, que vocês, lógico que levem em consideração as nossas aulas de PowerPoint e tudo, estou disponibilizando o material da forma que eu posso. O que não está no AVA é porque não cabe lá, tá? Aí até se vocês tiverem algum e-mail da turma, alguma coisa, eu vou tentar qualquer coisa para fazer esse material chegar para vocês. Mas estudem muito pelo livro didático, gente. Leiam lá, gente, a prova vai ser a unidade 1 e 2, tá? Essas aulas de herbicidas que nós estamos tendo já faz parte da unidade 3. Então, elas não caem nessa prova bimestral. Então, eu vou montar a prova pela... Oi. Se der tempo, no final da aula, você pode dar uma pincelada
com relação a esse cadastro das palestras, que ainda eu tenho dúvida como fazer. Na verdade, é assim, Marquinho, você se inscreve, né, ou como ouvinte, ou como para publicar trabalho, né? E aí a gente vai ter uma aba no evento com todas as palestras que estão sendo confirmadas. Aí você só clica na palestra e vai ter o link para você entrar. Esse link Entendi. Esse link pode ser ao vivo ou esse link pode ser gravado. Então, o que for ao vivo, a gente vai deixar bem claro para vocês. O restante é gravado, vocês escutam a hora que vocês quiserem. Tá, e professora, daí quando você participa dessa palestra, isso vai valer ponto para as matérias também no outro semestre? Vai valer no próximo bimestre. Ah, legal. Tá? Beleza. Então tá jóia. Posso começar, moçada? Bora. Então eu vou tentar compartilhar a tela, você só confirma para mim se o slide está aparecendo. Sim? Sim. Então tá bom. Gente, como eu falei para vocês agora, eu perco a visão de vocês, a não ser que vocês façam perguntas, né? Daí aparece uma caixinha aqui com a carinha de vocês. Se não, eu fico alheia, tá? Então, se por acaso alguém tiver travado no grupo que não consegue entrar, qualquer coisa, ou se o slide travar, vocês me avisam. Então, começando, tá? Então, como eu falei no início, a gente já falou sobre a nomenclatura e sobre algumas características herbicidas na aula passada. E aí eu começaria a absorção com vocês, mas começou a ficar pesado, vocês pediram para parar, eu parei, né? Então, hoje a gente começa a falar, então, ainda de herbicidas, mas pelas formas de absorção dele, tá? Então, assim, gente, o herbicida, ele pode entrar na planta por partes diferentes, né? Então, eu vou citar uma a uma para vocês, narrando mais ou menos qual seria esse caminho. Se vocês lembrarem, a gente falou de mecanismo e modo de ação na aula passada, né? Da diferença entre as palavras. Então, aqui a gente está falando justamente desse trajeto que os herbicidas fazem, tá? Eu vou começar falando da folha, tá? Que é a principal fonte de absorção de herbicida. Então, vamos lá. Então, eu coloquei ali, ó. A interceptação da gota pulverizada acontece, né, em função do método de aplicação e da distância entre o alvo e o bico do pulverizador, tá? Então, assim, gente, o que a gente vai começar a conversar? Sobre o trajeto que a gota faz, né? Toda a tortuosidade dessa gota. Só que essa nossa aula ela tem muito a ver com tecnologia de aplicação, porque vocês têm que conseguir entender assim. A gente aprende qual é a parte da molécula e como que ela age, né, nesse alvo. Só que a gente tem que garantir que a gota consiga chegar realmente no alvo. Então, todos os interferentes entre esse caminho, eles têm que ser estudados para a gente e monitorados, e na medida do possível, a gente tenha acesso, que a nossa tomada de decisão consiga repercutir vamos dizer assim, na otimização desse processo. Então, por exemplo, ali, eu coloquei uma palavra em destaque para vocês, que é a distância, né, entre o alvo e o bico. Então, se o alvo é a gota, quanto mais longe esse bico tiver do ápice da planta, maiores as chances de eu perder esse produto por volatização, né? Principalmente se as temperaturas estiverem altas. Mas, em consequência, se ele estiver muito perto, o bico não vai conseguir projetar, por exemplo, o seu leque ou o seu cone de maneira eficiente, e vai estar encostando na planta, e isso pode até causar uma sobredose e causar algum tipo de toxicidade, tá? Então, existe uma norma de distância em que o bico deve estar do ápice da planta e a distância de um bico para o outro, para que a dose calculada realmente seja a dose depositada, tá? A gente vai ver, né, falar, por exemplo, de produtos de contato, produtos sistêmicos,
onde a escolha do bico também vai determinar o tamanho da Veja as gota. estrelas no céu, tá caindo tudo, turmada. Verdade, professor? Aonde a... Me perdi. Aonde o tamanho da gota vai estar influenciando também no espalhamento desse produto e consequente na sua absorção, tá? Então ali, gente, para o herbicida conseguir atingir a folha, o que vai interferir nessa interceptação, né? Os efeitos do ambiente, então aí a gente pode colocar a temperatura, vento, né? Umidade, a densidade de plantas daninhas, a disposição das suas folhas e o tamanho da superfície de contato, tá? Então, falando então ainda desse efeito do ambiente. Então, eu estou colocando ali para vocês, olha. Quanto maior a duração da gota aspergida, né, maior a chance da sua interceptação pela folhagem, tá? Então, esse tempo de duração da gota, ele é dependente das condições do ambiente. Daí eu coloquei como exemplo, chuvas logo após a aplicação removem os herbicidas das folhas, impedindo a sua absorção. Então, o que nós temos que pensar com relação a isso, gente? A gota não pode ser tão pequena ao ponto de eu perder, eu como folha, né? Eu perder ela para o ambiente, né? Porque ela vai ser volatilizada, ela vai evaporar antes de chegar na planta. Mas também eu tenho que ter essa noção de que a planta vai levar um tempo para absorvê-la e que se houver uma chuva logo depois da aplicação, a tendência é que eu venha a perder grande parte ou até a totalidade desse produto, tá? Aí eu coloquei ali para vocês, olha, das categorias de tipo de mecanismos de ação, que são mais ou menos 12, se não estiver enganada, existem 5 delas, então 5 categorias de herbicidas quanto à capacidade de suportarem a ação da chuva sem perder a eficácia, né? Então a grande maioria dos herbicidas necessita de um longo período sem chuva para serem adequadamente absorvidos, enquanto alguns produtos apresentam absorção um pouquinho melhor, né? Isso vai depender de produto para produto. Então, o que nós vamos ver nesse momento, gente, são os fatores que afetam e as particularidades a gente só vai saber estudando produto a produto, tá? E aí nós vamos ver o que vai dar tempo da gente fazer. Então, eu coloquei uma tabela de exemplo aqui para vocês, né, que os livros de herbicida retratam, que é o período mínimo que o produto leva para ser absorvido até que venha essa chuva, né? Então, produtos como o diquato e paraquato, eles levam cerca de 30 minutos para serem absorvidos. Então, depois, se chover, não tem problema que não lava o produto, né? Inibidores SSAs e fomezafem e lactofen, 1 hora, né? Aqui, imazetapir, entre outros, 2 horas. Sulfosate, 4 horas. E todos esses outros aqui, bentazon, glufosinate, MSMA, dicamba, levam de 6 horas para mais, tá? Então, o que acontece? Se chover antes, esses produtos vão ser lavados da folha e então não vão estar sendo carreados para a planta na dose que precisa, tá? Aí aqui, gente, eu tô trazendo uma informação que depois a gente vai voltar a falar disso um pouquinho para frente, tá? A associação do tempo de evaporação com a escolha dos bicos, né? Então, a gente tem que ter essa noção, se a evaporação, a tendência é muito alta, de acordo com o bico, ou muito baixa. Então, a escolha do bico vai, associada com as condições de ambiente, ela pode influenciar na otimização do produto, tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um período que está muito quente, e que a tendência já é essa gota evaporar muito rápido, eu teria que tentar fugir de gotas que estão classificadas nessa categoria aqui, tá? E o contrário é verdadeiro. Aí eu coloquei para vocês aqui, gente, adjuvantes e surfactantes aumentam a duração da gota e, consequentemente, favorecem a absorção foliar. Então, o que acontece, gente? Lá na fisiologia, a gente já estudou uma coisa chamada tensão superficial da água, né? E a tensão superficial faz com que a gota tenha praticamente o seu formato. Para eu conseguir fazer com que ela escorra, eu tenho que quebrar essa tensão superficial, né? Que ela se expanda. Então, assim, a água não tem essa característica natural.
Então, se ela cai numa folha que tem serosidade, que a grande maioria das folhas tem e tem muito, a água, que é hidrolítica, né, vai entrar em contato com a folha que tem serosidade, né, então é hidrofóbica. Então, a tendência é que essa água, quando encosta na folha, escorra, como eu estou mostrando na foto de fundo para vocês. Então, a necessidade do uso do adjuvante, e o surfactante é um dos tipos de adjuvante, é nesse sentido de tanto ele quebrar a tensão superficial da gota, para que essa gota de água se espalhe, quanto essa água não escorra, né? Então, que ela fique, de alguma forma, aderida na folha, para justamente potencializar esse período de absorção. Aí eu coloco para vocês também que a questão da densidade de plantas daninhas, elas também vão ter o seu impacto, né? Então eu coloquei ali, ó, as plantas daninhas modificam a arquitetura do dossel de acordo com a densidade populacional. Grande densidade populacional dificulta o molhamento das folhas pela cauda e prejudica a absorção e eficácia dos herbicidas. Então, com uma densidade vegetal elevada, as plantas estiolam e reduzem a partição da matéria seca para as folhas, favorecendo o desenvolvimento das raízes, reduzindo a quantidade de produto que cada planta recebe, dificultando então o controle delas. Então, o que acontece, gente? Quando eu tenho uma propriedade, ou mesmo que isso seja em reboleira, onde existe uma população de plantas daninhas muito grande, normalmente eu vou ter diversidade de planta daninha, elas não vão acontecer uma única espécie. E aí, quando elas competem entre elas, também existem algumas que se favorecem com relação ao tipo de crescimento, ao porte e à altura. E aí, quando eu passo herbicida sobre essas plantas, vai ocasionar um problema que a gente vai falar para frente aqui, ó, que ele se chama efeito guarda-chuva, né? Então, o que acontece? Vocês já viram que as plantas daninhas, elas crescem de maneira desordenada e assincrônica, cada uma nasce, entre aspas, quando quer, né? Quando ela recebe o estímulo. Sendo assim, eu vou ter plantas de diferentes alturas e diferentes estágios o tempo todo. Quando eu deixo isso se desenvolver, essas plantas que nasceram primeiro, né, que elas estão mais desenvolvidas, elas acabam fazendo um certo sombreamento sobre as sementes que germinaram depois. E aí, quando eu passo o herbicida ele vai ter que atingir o alvo que é a planta. Então, se ele não atingir todas as plantas, ele não tem como matá-las, né? Então, esse efeito guarda-chuva é quando o herbicida atinge só as plantas do alto do dossel, aí ele vai matar essas plantas, mas quando essas plantas morrerem, as que estão embaixo já estão, vamos dizer assim, disponíveis para continuar o problema na lavoura. E aí eu teria que fazer uma outra aplicação para eliminar essas plantas, né? Então, uma das avaliações que a gente faz quando está avaliando dessecante, por exemplo, e a área estava em pousio há muito tempo, é justamente o efeito guarda-chuva, tá? Aí eu coloco ali para vocês também que elas tendem a ser submetidas a um maior estresse ambiental por competição, e sob estresse as folhas produzem cutícula mais espessa, né? O que dificulta, então, a absorção dos herbicidas. Então, o que vocês têm que ter em mente, gente? Que a planta daninha, ela é uma planta e que ela vai lutar pela sua sobrevivência. Então, a cutícula já é algo que as plantas têm justamente para tentar se defender do meio. E cada condição de estresse que essa planta sofre, uma das tentativas dela de sobrevivência, a gente viu isso lá em fito, ela produzir mais serosidade para tentar se defender do meio, tá? Então, se essa cutícula for se espessando, cada vez fica mais difícil da gota de água ultrapassar essa barreira de gordura que é a cutícula, tá? Então, até eu coloquei aqui um esquema de uma folha para vocês começarem a tentar desenhar isso na cabeça de vocês, tá? Então, a gota vai vir aqui, né? A pilosidade também vai ter o seu efeito. Mas se essa camada de serosidade aqui sobre a epiderme da folha for cada vez maior, quer dizer que ela já é uma baita de uma barreira que vai ser um obstáculo para a entrada desse produto, tá? Aí alguém pode pensar assim, puxa, professora, então se plantas de diferentes tamanhos é um problema, então se eu fizer uma roçada, eu resolvo esse problema? Aí que vem esse slide que eu estou mostrando para vocês, gente. A roçada, ela seria sim uma forma de controle. Só que você não vai matar a planta daninha como um todo, você vai eliminar a parte aérea dessa planta.
Se ela tiver um potencial de rebrota, ela vai rebrotar, né? E aí não adianta depois da roçada você fazer o uso de planta daninha se ela não tem área foliar para absorver. Aliás, desculpa. Não adianta depois da roçada você fazer uma aplicação de herbicida se a planta daninha não tiver folha para fazer essa absorção, tá? Então você vai precisar esperar um tempo essa planta restabelecer folhas para daí você fazer a aplicação de herbicida, tá? Então, a roçada pode ser sim uma estratégia, só que você tem que ver o timing que você tem entre a próxima semeadura. Ou se você está falando, no caso, como eu estou mostrando nas fotos, de culturas perenes, aí o raciocínio realmente é outro, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui, gente, quando a quantidade de planta daninha por metro quadrado ela é pequena, o dossel se desenvolve acentuadamente e a distribuição das folhas é mais espalhada com orientações mais horizontais, né? Facilitando, então, o molhamento e, portanto, a absorção foliar. Então, é o que eu tentei representar para vocês nessas imagens que eu coloquei, tá? Então, aqui você veja que a folha está praticamente deitada, né? Então, quando eu fizer uma aplicação, eu vou ter um alvo bem certo para atingi-la, comparado com essa planta daninha aqui do lado, por exemplo. A arquitetura dela já é mais inclinada e já fica mais difícil de eu ter um grande número de gotas atingindo esse alvo, tá? Então, é nesse sentido que eu coloquei essas outras imagens também para vocês, né? Que é a disposição foliar. Então, cada planta daninha vai ter a sua característica, e quanto maior for a população dessas plantas juntas, mais adensadas elas tiverem, mais difícil é do herbicida exercer sua função total, né? Que ele vai matar onde atingir? Vai. Mas a ideia é que ele controle, de maneira geral, a planta daninha na propriedade, né? Então, eu coloquei ali, ó, folhas dispostas na posição horizontal tendem a ser atingidas pelas gotas e retê-las com mais facilidade do que folhas dispostas no sentido vertical. Então, eu queria que vocês comparassem, por exemplo, apaga-fogo com azevém, tá? Você vê a diferença da disposição foliar, né? Então, a inclinação da folha depende da espécie, da idade do vegetal e da densidade. Quanto mais adulta, né, gente, quanto mais evoluída for a planta daninha, mais difícil vai ser o controle em todos os sentidos, tá? E aí eu enalteço aqui para vocês, então, a diferença da disposição foliar, né, da arquitetura de planta de monocotiledone e dicotiledone, né? Então, plântulas de mono apresentam disposição vertical das folhas, enquanto plântulas de dico apresentam folhas mais horizontais, né? Então, aqui também fica bem evidente isso para vocês. Belezinha? Vou seguindo. A superfície da folha atingida pela gota, né? Então, eu coloco para vocês. A absorção do herbicida pela região abaxial de baixo das folhas, ela é maior do que da parte adaxial das folhas. Então, as características mais importantes que diferenciam essas duas partes são a espessura da cutícula e a quantidade de estômatos, né? Então, o número de estômatos é maior na parte de baixo do que na parte de cima. Então, na parte abaxial versus a adaxial. Então, assim, gente, olha que louco que é isso, e por isso da tecnologia da aplicação está tão envolvida nessa área. Eu acabei de mostrar para vocês imagens, mostrando para vocês a arquitetura da planta, e dizendo que quanto mais horizontal for a folha, mais fácil é da gota atingir esse alvo. Isso é verdade, né? Porque eu estou olhando o alvo como a planta, então eu tenho que atingir a planta. Só que quando é muito mais fácil a gota atingir a parte de cima da folha do que a de baixo, concordam comigo? Só que a maior parte de absorção Sim. é embaixo. É embaixo que o herbicida vai ser absorvido mais facilmente. Por quê? Porque vai ter menos serosidade e a gente já vai falar da relação estomática, tá? Então, aonde que o estômago entra nessa jogada? Então, pensa que quando eu penso numa ponta, né, num bico, para aplicar herbicida, eu tenho que garantir que vai existir alguma forma de turbilhonamento ou que o vento, né, naquela medida que ele tem que existir, lá até 3 km por hora, vai fazer esse trabalho de conseguir carrear a gota de herbicida para baixo da folha, tá? Então, aqui eu coloco algumas imagens para vocês, né? Dessa disposição da parte adaxial versus a parte de cima, então realmente a distribuição e a quantidade de estômatos é bem diferente, né? E aí, esse slider é bem importante para a gente começar a racionalizar essa entrada, né?
Aí eu coloco para vocês, mas os poros estomáticos somente são importantes na absorção de gases de herbicidas voláteis, né? Ou produtos onde se adicionou surfactantes à base de silicone. Isso a gente falou na última aula. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou de questão de partição, octanol, água, e nesse sentido a gente falou também da questão do uso de produtos siliconados na calda herbicida, né? Onde eles diminuem e muito o tamanho da gota, né? E elas reduzem tanto ao ponto da gota do herbicida com adjuvantes siliconados ser capaz... Deixa eu só voltar aqui, porque tem alguém querendo entrar. Escutei o barulhinho. Deu certo. Estão enxergando a apresentação ainda, gente? Aham. Sim? Então tá bom. Então a gota com silicone ela fica tão pequena que é possível Agora ela entrar. branqueou tudo. Branqueou tudo? Agora voltou. Tá voltando. Agora fechou tudo. Deixa eu tentar de novo. Me diga se funcionou. Funcionou. Funcionou? Então tá bom. Então assim, gente, a gota de herbicida, naturalmente, ela não vai entrar pelo poro estomático. O que é o poro estomático? É o buraquinho que fica quando o estômago está aberto, tá? Então, naturalmente, os herbicidas não entram pelo estômago, porque vamos combinar que ele é uma porta de entrada muito apropriada, né? Ele vai eliminar toda essa camada que a gota precisa atravessar. Só que o problema é o tamanho da gota, né? Então, ele não consegue entrar. Quando eu coloco silicone como adjuvante, ele reduz muito o tamanho da gota, tornando-a hábil a entrar pelo poro estomático se ele estiver aberto, né? E outra forma a não ser com silicone, a única forma de herbicida entrar pelo poro estomático é se esse herbicida tiver essa característica de ser muito volátil, tá? A volatilidade tem a ver quase com o herbicida se tornar um gás, né? Ele sai dessa forma fluida, densa, e ele fica mais leve e por isso volátil, né? Então, na forma volátil, ele é capaz de entrar pelo poro. Só que são pouquíssimos herbicidas que têm essa característica, né? Só que, gente, as células guarda que estão em volta, que elas fazem essa abertura e fechamento estomático, essas sim possuem menos serosidade e com isso elas têm a possibilidade de fazer a absorção do herbicida. Então, quando a gente falava no slide anterior sobre a gota ter que atingir a face de baixo da folha, né, a abaxial, porque tem menos serosidade e mais estômago, é isso que o autor quer dizer, tá? Então, por favor, não confundam com qualquer herbicida ser absorvido por dentro do poro estomático. Não é isso que eu estou dizendo. Isso ficou claro? Ficou. Então tá bom. Aí, gente, a literatura também fala pra gente sobre a presença de pelos ou tricomas nas folhas, tá? Então eu achei algumas folhas que eu acho que vão falar por si aí, tá? Vocês podem perceber que a gota de água parou nos pelos, percebe isso? Então isso é um problema de plantas com muita pilosidade, né? Então eu coloquei ali para vocês, ó, a presença de pelos é maior na superfície abaxial da folha, na maioria das espécies, mas a presença desses pelos tem importância contraditória na retenção e na absorção dos herbicidas, né? O lado positivo é que os pelos são extensões da célula da epiderme, não são revestidos de cera, nem de cutícula, e podem atuar, então, como porta de entrada. Eles são absorventes, tá? Só que o lado negativo é que se essa camada de pelo for muito densa, a gota para no pelo e dificilmente consegue chegar na epiderme da folha, tá? E isso vai reduzir muito a absorção, porque por mais que os pelos sejam absorventes, eles não são tão eficientes quanto a gota atingindo a epiderme, tá? Então entendam aí que tem o lado positivo e o lado negativo da presença de tricomas. Aí nesse slide aqui, gente, eu coloco então para vocês
essa questão do formato da gota sem o adjuvante e o formato da gota com adjuvante, né? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês, é um desenho esquemático, mas embaixo vocês podem ver as fotos, né? Então, a gota com o formato dela, natural, né, da sua química, sem adjuvante, então ela vai ficar retida, a grande maioria delas vai ficar retida no pelo, então o que encostar no pelo vai ser absorvido. Só que a gente tem que pensar que isso não fica ali para sempre, né? Como se o pelo pudesse ir, entre aspas, bebendo dessa água. A gente tem que pensar que aqui está passando vento e que tem calor e que essa gota aqui pode ser absorvida, né? Então, o ideal é fazer com que a gota consiga chegar na epiderme, aonde o pelo tem acesso à gota de herbicida, mas a epiderme também tem. Então, aí entram os adjuvantes, tá? Então, é muito comum, já vinha até na bula do produto a recomendação do uso de algum adjuvante. E, na minha opinião, gente, eu acho que adjuvante tinha que ser uma disciplina para agronomia, porque é um tema que ele só é comentado e não é aprofundado, e tem uma quantidade de produtos com características diferentes que a gente desconhece, tá? Acho que vale a pena aí o estudo. Enfim, continuando, coloquei ali para vocês, superfícies pilosas precisam ser atingidas por gotas grandes para que no impacto com os tricomas essa gota quebre, né? E se subdivida e assim consiga atingir a superfície da folha. E gotas pequenas não se rompem no impacto com esse tapete de pelos e ficam ali suspensas, né? Dificultando então a absorção. Aí eu estou colocando aqui os fatores então que vão afetar a absorção pelas folhas, né? As folhas elas têm 4 proteções para algo estranho não entrar nela, né? Então é a cutícula, a parede celular, a plasmalema ou membrana plasmática e a membrana do cloroplasto. E é esse caminho que a gente vai fazer agora, tá? Então, gente, eu coloquei aqui para vocês a cutícula, né? Aí depois a gente vai ter, a partir da epiderme, a membrana. E aí aqui eu estou colocando a membrana da célula, né, a parede celular. E se o produto precisar agir no cloroplasto, se vocês lembrarem, o cloroplasto ele tem uma membrana externa e uma membrana interna, até ele conseguir ser atingido. Professora, as plantas C4, elas têm, tipo, vamos supor, uma diferença entre a C3 para absorção? Para absorção, na verdade, Pelas assim, na verdade, o que vai influenciar muito, ó, a absorção, ela vai ser feita de 4 formas. Pela folha, pelo caule, pela raiz e pela semente, tá? Só que não são todos os herbicidas que agem nessas 4 frentes. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês agora. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando as rotas de absorção, para depois, quando a gente for estudar os mecanismos de ação, que é a nossa próxima aula, a gente consiga entender quais que funcionam por quais rotas. Não sei se eu estou sendo clara com vocês. Tá? Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, um produto que tem alta volatilidade, ele precisa ser absorvido pela folha ou pela semente, tá? Um produto que ele age na fotossíntese, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem herbicidas que agem no fotossistema 1, herbicidas que agem no fotossistema 2. Se eles agem no fotossistema, eles agem dentro do cloroplasto. Então, é aqui que eles vão ter que chegar. Então, é o que eu estou falando para vocês. Ele tem que atravessar as 4 membranas, mais as 2 membranas do cloroplasto. Então, assim, vai existir diferença sim, mas não só pelo tipo da planta C3 e C4, mas principalmente pela molécula herbicida, tá? Pelo modo de ação dela. Respondi? Respondeu. Então, tá bom. Então, beleza. Então, com relação à cutícula, tá? Ela é o material que reveste as folhas dos vegetais e tem a função de proteger o tecido foliar contra a desidratação. Então, isso, gente, é a característica fisiológica, é para isso que a cutícula serve. Então, se a cutícula não existisse, as plantas iam verter água, tá? Porque a gente sabe que o volume de água que sobe pela raiz é muito grande, né? Então, se não tivesse cutícula, ela ia perder muita água e provavelmente as plantas não teriam a aparência que tem, elas iam ser mais murchas, porque não ia existir volume de água suficiente para manter a turgescência da planta
e ainda contribuir nessa questão de transpiração, tá? Então, vamos pensar assim que a cutícula ela não é um inimigo, só que a planta daninha é uma planta. Então, o que às vezes é um benefício para minha planta quanto cultura, eu tenho que pensar que a planta daninha também tem essa artilharia. E aí a ideia é aprender como que eu vou vencer isso, tá? Aí eu coloquei ali para vocês, ó, a cutícula ela é constituída de substâncias lipofílicas, né, que eu falo que é a gordura, serosidade, né, no exterior e gradativamente vai mudando a composição para substâncias hidrofílicas dentro, tá? Então, só relembrando, a gente falou isso na última aula, né? Então, as lipofílicas, gente, elas são hidrofóbicas, né? Então, se ela tem uma familiaridade pelo lipo, pela gordura, quer dizer que ela repele a água. Ao passo que quando ela vai ficando hidrofílica, ela vai ficando amiga da água. Então, o que ele está dizendo para nós? Que de fora para dentro, eu tenho mais gordura fora, eu vou perdendo essa gordura gradativamente. E por que eu vou perdendo essa gordura? Na verdade, é porque essa cutícula, elas são camadas que a planta vai produzindo. Ela não é feita de uma vez só. Por isso que a gente fala que plantas mais jovens, por exemplo, plântulas, são muito mais fáceis de serem controladas do que uma planta adulta, porque a camada de cutícula que vai existindo externa é muito mais densa, é muito maior. Vocês têm essa noção? Alguém fala comigo? Tá dando para entender o que eu tô falando, gente? Alguém responde. Vocês estão me ouvindo, gente? Ei, Tá cortando aqui. Então, seguindo, gente. Eu estou mostrando aqui para vocês duas rotas de absorção, né? Então, a gente falou também na aula da semana passada sobre rota polar e rota apolar, tá? Então, a rota polar e apolar tem a ver com a gordura da célula, né? Então, aqui ele está mostrando para nós a cera cuticular, que fica sobre a epiderme, né? Então, para aqueles herbicidas, gente, que tem, que eles são, que eles têm essa similaridade com a gordura, eles fazem essa rota chamada de rota apolar, tá? Então, perceba como ela é mais longa. Então, a gente vai começar a chamar isso de tortuosidade, tá? Quanto mais torto é esse caminho, mais difícil é dele entrar. Então, a dificuldade que ele tem aqui é diferente da dificuldade interna de absorção, enquanto na rota polar é a mesma coisa, tá? Então, o caminho é daquele produto que tem familiaridade com água e depois da entrada dele. Então, a primeira barreira é a cutícula, depois vai ser a parede celular, aí a membrana celular aqui embaixo, e aí depois entra na parede celular, na membrana do cloroplasto, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês de novo, né, para vocês terem noção dessas camadas sobrepostas de cera, né? E aí estou escrevendo ali para vocês, ó, no exterior da cutícula existem placas de ceras arranjadas como se fossem escamas de peixe, que cumprem então a função de evitar a perda de água nas folhas, né? Quando a umidade relativa do ar é elevada, aí a gente está falando de umidade relativa acima de 75%, as células da epiderme ficam túrgidas, né? Então ficam cheias, e essas placas de cera naturalmente se levantam, né? Expondo então a parte mais hidrofílica da cutícula, o que pode ser uma facilidade para alguns herbicidas ou uma incerteza para outros, tá? Então, o ambiente vai interferir na absorção o tempo inteiro, tá? Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de microscopia eletrônica, mostrando, né, então, aqui as células epidérmicas e essa produção de ceras na superfície, tá? Então, aqui, ó, nesse desenho esquemático, eu mostrava para vocês essa questão da rota polar e apolar, né, que é justamente sobre a cutícula. Então, na fotomicroscopia é isso aqui, tá? A imagem C representa muito bem aquela figura esquemática que eu mostrei ali no slide 25, tá? Então, quanto mais, entre aspas, né, quanto mais velha for essa planta, mais adulta ela for, e quanto mais intempéries climáticos ela sofrer, maior serosidade ela vai apresentar com toda certeza, tá?
Aqui, gente, eu coloquei um gráfico demonstrando para vocês a comparação da quantidade de ceras epicuticulares, comparando 3 plantas daninhas diferentes. Então, só para que vocês tenham noção que existem todas as espécies, só que vai existir em quantidades diferentes, tá? E aí aqui eu trago informações para vocês sobre a questão da temperatura, né? Temperatura associada com a viscosidade. Então eu coloco ali, ó, aumento da temperatura até certo ponto facilita a absorção dos herbicidas por 2 motivos, né? Então, o primeiro motivo, porque a elevação da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, né? Tornando-as mais móveis e com maior movimento browniano, quer dizer, agitadas. Então, a água já tem essa característica por si só, junto com o herbicida ela vai manter. Quanto mais agitadas elas tiverem, mais movimentos elas geram e vai melhorar a sua absorção, né? E o item 2 eu coloquei Daiane, que é... Oi. isso tem a ver com a questão de carga que a planta tem também, muito mais carga negativa, por exemplo, do que positiva. Tem alguma relação ou não? Na verdade, nesse item aqui não, Ademar, porque assim, ó, a planta ela vai ter característica com a molécula herbicida quimicamente, no sentido de absorver ou de adsorver, né? O que a gente precisa é que o herbicida seja absorvido, Certo. a não ser que ele seja um produto tipo de contato, que aí ele tem que agir aonde ele encostar, tá? Aí a adsorção já vai resolver, porque aí o herbicida fica ligado com a folha. O que a gente está falando aqui agora é da necessidade do herbicida entrar na planta. Que tem muito mais a ver com a questão de, principalmente de umidade, isso? Isso, tá? Então, Ok. agora aqui a gente está colocando a temperatura em jogo. Então, o que eu estou citando no primeiro exemplo ali? Que a elevação da temperatura faz com que o movimento da água aumente. Porque você tem que pensar assim, quanto mais frio for até o ponto de congelamento, as moléculas de água no congelamento, elas perdem o movimento. Então, esse movimento browniano ali, que é essa agitação natural, elas vão ficando cada vez mais aceleradas quanto maior for a temperatura, tá? E elas geram tanto movimento, tanta energia, que faz que ela potencializa, então, essa volatização da água, né? Mas isso só é possível com a temperatura associada, né? Então, é isso que o autor está dizendo para nós. O segundo tópico, ele justifica que é porque a elevação da temperatura reduz a viscosidade da cutícula, né? Então, como eu falei para vocês, gente, a cutícula ela é feita de gordura, né? Então, o que quer dizer que a cutícula ficou mais viscosa ou mais fluida? Quanto maior for a temperatura, é como se essa cutícula estivesse derretendo. Então, ela vai perdendo essa formação mais firme que ela tem e ela vai ficando mais molenga, tá? É como se a gente pegasse, por exemplo, gente, a grosso modo, tá? Mas só para facilitar a nossa... Aí a gente conseguir relacionar os assuntos. É como se a gente pegasse uma manteiga e jogasse na frigideira. Ela vai perdendo a consistência dela. Ela não deixa de existir. Tipo deixar banho no sol. Exatamente. Exatamente, tá? Então, assim, eu não vou perder essa gordura por evaporação. Vocês estão entendendo? Só que ela não vai existir na mesma forma, ela vai ficando mais viscosa. Tá dando para entender isso, gente? Com ela ficando mais molenga, fica mais fácil do produto ultrapassar essa barreira. Então é por Sim? isso que tem alguns herbicidas que exigem que tenha o tempo aberto para fazer a aplicação, né? Sim. Uhum. Nem Em sabia contrapartida, vocês vão ver no futuro que tem herbicidas que, por exemplo, se você aplicar de dia, ele tem um efeito, se você aplicar de noite, ele tem outro. Legal, né? Beleza. Gente, eu esqueci de pedir uma coisa para vocês, né? A gente já combinou em outras aulas, mas no final da aula vocês me entregam um mapinha mental disso daqui, tá? Tá bom. Eu esqueci de comentar, mas acho que vocês já devem estar fazendo. Posso continuar? Então tá bom. Aí eu tô colocando aqui um outro porém, né, gente? Então, se a elevação da temperatura for muito excessiva, né, temperaturas altas, o que normalmente eu tenho associado com temperatura alta, gente? Umidade do ar baixa, né? Reduzida.
E isso estimula a produção de cera na superfície cuticular, dificultando a absorção do herbicida. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a planta, a parte que já está produzida mais fluida, em contrapartida, a planta vai estar produzindo mais e mais cera, né? Então, isso passa a ser um problema. E, além disso, a baixa umidade relativa do ar vai implicar na menor duração da gota, né? Então, pode ser que algumas gotas nem cheguem na planta como alvo, elas evaporem mais cedo. E aí vai entrar questões que a gente já comentou anteriormente, por exemplo, com relação à pilosidade. Se a gota ficar parada lá em cima do pelo, com baixa absorção, também eu vou perder o potencial desse herbicida, tá? E entendam assim, gente, quando uma empresa ela lança um produto comercialmente, ela já passou por N baterias de teste, né? E aí ela coloca lá, por exemplo, que para você ter um controle X, vai ter que aplicar com a planta num tal estágio e na dose tal. Vamos, por exemplo, colocar 1 litro por hectare. E daí ela garante que se você aplicar 1 litro por hectare nas condições que ela estudou, você vai ter um controle, por exemplo, de 80%. Só um pouquinho que tem alguém querendo entrar. Acho que entrou. Ela controla, por exemplo, 90% das plantas daninhas. Então, isso é dentro daquelas condições. Sempre que eu fugir das condições que estão recomendadas, o que eu tenho que imaginar? Que eu estou gastando em reais a mesma quantidade pela dose de produto, só que a dose que eu planejei, que eu botei lá no tanque de pulverizador, não é a dose que vai estar chegando na planta. Então, eu vou estar gastando a mesma coisa e o produto não vai conseguir exercer a sua máxima performance, tá? Então, é por isso que eu estou detalhando tanto. Vocês vão ver que na apostila de vocês não está dessa forma, tá? Eu estou detalhando muito porque eu acho que aqui é o pulo do gato, tá? São esses detalhes que fazem a gente realmente entender melhor de herbicida, e isso tem que estar na nossa mente na hora da tomada de decisão. Então, entendam assim, quando você fala que você não deve fazer a aplicação das 10 às 3 da tarde, gente, não é balela, né? Mas se você define fazer nesse horário porque não vai dar tempo de fazer a aplicação, vai perder o estádio ou qualquer outra coisa, o que você tem que estar na cabeça já é essa conta do quanto que você está perdendo. E aí, quanto mais quente for o dia, menor for a umidade relativa, mais potente fica esse problema, tá? Então, depois que a gente trabalhar tudo isso, eu quero discutir muito isso com vocês, tá? Mas eu entendo que nessa hora é hora de vocês irem assimilando a informação, tá? Posso seguir, gente? Pode. Sim. Então, tá bom. Ok. Aí, com relação à concentração do herbicida, né? Então, eu coloquei para vocês ali, ó. Teoricamente, quanto maior a concentração do herbicida na cauda de aplicação, maior será a diferença de concentração e, então, maior será o fluxo de difusão do herbicida através da cutícula, né? Então, por isso que a gente não trabalha com doses muito pequenas. Aí eu coloquei para vocês ali, ó, estratégias para aumentar a concentração de herbicida na cauda envolvem, por exemplo, a redução do volume, né, a ser aspergido e aplicação do produto com gotas menores. Essas estratégias têm mais chances de serem bem-sucedidas com herbicidas sistêmicos, já que os herbicidas de contato dependem de um bom molhamento da superfície para garantir a eficácia, né? Então, veja que a gente volta a comentar sobre o tamanho da gota, né? Então, ele é um assunto lá para a tecnologia de aplicação, mas aqui eu já vou dando as deixas para vocês do quanto que ele vai estar envolvido nos processos, né? Então, a gente está falando de absorção, não tem como falar de absorção sem falar da gota atingindo o alvo. Aí um outro assunto que entra dentro desse contexto, gente, é o tamanho da molécula herbicida, tá? Então, aqui eu estou mostrando o do glifosato para vocês, mas a gente já vai fazer com umas outras comparações. Então, eu coloquei ali, ó, quanto menor o tamanho das moléculas herbicidas, maior a facilidade de movimentação pela cutícula e, portanto, maior será a sua absorção, tá? O que nós temos que imaginar, gente? Que herbicida, ele, como o desenho está mostrando e o texto está falando, ele é uma molécula química. E tudo que é químico reage.
Então, ok, eu diluí esse produto em água. A água é um solvente universal, beleza. Então, até ali, eu não estou esperando que o herbicida reaja com a água. A partir do momento que eu coloquei isso na superfície da folha, essa camada de gordura, ela já é um composto químico. Então, ali já começa a haver reações. Quanto mais profundo esse herbicida vai chegando, mais reações ele vai ter. Por isso que na aula que vem, tomara que dê tempo da gente fazer isso em uma aula, senão eu vou levar 2, nem que a gente estoure o nosso conteúdo, é que tão importante quanto vocês saberem o mecanismo de ação dos produtos, é vocês entenderem como que ele é metabolizado, né? Então, como que um produto pode deixar de ter efeito? Ou por que eu passo um produto sobre uma planta e ele não funciona, né? Porque as reações vão ser químicas, né? Então, o que o autor está dizendo para nós aqui? Que quanto menor for o tamanho desse herbicida, mais fácil, mais fluido ele vai ser de fazer a penetração nessas camadas. Ao passo que quanto maior for a molécula, quer dizer que mais conjugações ele vai ter. E com isso, ele vai ficando muito grande, entre aspas, muito pesado para fazer um movimento rápido, tá? Então, nesse slide, por exemplo, aqui, ó, eu estou comparando com vocês o tamanho do glifosato, paraquat, glufosinate, amido-sulfuron, mas vocês podem pesquisar dezenas de outros herbicidas na internet e vocês vão perceber que existe muita diferença entre esses tamanhos, tá? Aí, além disso, gente, tem a questão da espessura da cutícula e, como eu já falei anteriormente, da tortuosidade do caminho herbicida, né? Então, a espessura da cutícula varia aí entre 0,7 e 13,5 micrômetros, então, apesar dela ser bem pequenininha, ela é um baita de um obstáculo, tá? Aí eu coloquei ali para vocês, né? Então, herbicidas classificados como lipofílicos, que eles têm o KOW maior que 10, eles podem ser adsorvidos à cutícula, tá? E entendam, gente, que a adsorção com D de dado é diferente de absorção com B de bola, né? Então, a adsorção quer dizer aquilo que o Ademar falava ali, né? Então, eu vou ter carga iônica nas folhas, elas vão ter pontos positivos e negativos, assim como essas moléculas herbicidas. Então, existem momentos em que a adsorção ela é suficiente e já vai conseguir fazer o seu estrago, mas se o produto precisar ser absorvido, né, aí eu vou ter problemas, né? Então, eu coloquei ele para vocês. Portanto, quanto maior a espessura da cutícula, maior a retenção da cutícula e menor a sua penetração. Então, eu tenho que entender se esse produto é sistêmico e precisa ser penetrado, ou se ele é um produto de contato e ele pode ficar mais aderido na superfície da folha, tá? Aí eu coloquei ali, ó, mais importante do que a espessura cuticular é o caminho que o herbicida irá percorrer para atravessar essa cutícula, né? Então, a tortuosidade do caminho depende da composição dela. Com o crescimento vegetal, as folhas revestem a superfície foliar com uma camada cerosa, mais espessa e com mais substâncias lipofílicas para proteger a planta da desidratação. Então, só lembrando que isso a gente já falou em alguns slides atrás. A ideia da planta ter essa cobertura lipofílica é ela não desidratar fácil. Só que quando eu quero que um herbicida penetre, eu tenho que entender que isso é uma barreira natural, tá? Aí eu coloquei para vocês ali, gente. A absorção do herbicida geralmente é superior em folhas jovens do que em folhas velhas, né? Então, por quê? Porque as folhas mais velhas foram submetidas a uma maior diversidade de ambientes e estresse, e assim tem mais cutículas e essas têm mais composições complexas, né? Aumentando então a tortuosidade e dificultando a sua absorção. Então, não é por acaso que a recomendação natural dos herbicidas é aplicar na fase de plântula, tá? Aí eu tô colocando um exemplo ali para vocês, ó. Muitas gramíneas, por exemplo, apresentam baixa deposição de cera em alguns pontos específicos da folha. Por exemplo, a nervura, as células guarda, né, em volta ali dos estômatos, as margens foliares, pelos e nas células buliformes, que são essas que fazem esse enrolamento da folha em casos de déficit hídrico, né? Então, nesses locais, a aplicação de herbicida penetra mais facilmente, tá? Do que na epiderme real da folha, tá? Porque elas têm menos serosidade.
Aí eu coloquei ali para vocês como uma curiosidade, ó, no período em que antecede a aplicação, né, a baixa luminosidade e a alta umidade do solo favorecem o crescimento das folhas, né, e reduzem a produção de cera cuticular, o que favorece o molhamento da planta e consequentemente, a absorção do herbicida, né, porque vai ter menos estresse. Opa. Já na época da aplicação e após a mesma, o ambiente com alta luminosidade e temperaturas elevadas, né, e uma umidade do ar e do solo adequadas, favorecem as questões voltadas à fotossíntese e, com isso, garante, então, uma melhor absorção e translocação do herbicida. Então, assim, sendo possível, né, gente, o ideal seria você fazer a aplicação do herbicida de manhã bem cedinho, porque são os momentos em que você vai perder menos para o ambiente, né? E potencializa, então, a absorção. E aí depois a gente vai estudar a translocação desse produto, tá? Bem, então, passada a cutícula, a nossa segunda barreira vai ser a parede celular da célula, né? Então, ela é composta por hemicelulose, celulose, pectinas e proteínas. Então, isso já diz para mim o quanto de gordura e de firmeza que isso tem, né? E por quê? Porque essas são os constituintes que têm a função de sustentação mecânica. Elas dão esse formato que a gente está enxergando aí nessa foto de microscópio que eu usei no fundo desse slide, né? Então, o que dá o formato para a célula é justamente a parede celular, e o que constitui isso é a hemicelulose e a celulose, né? Então, elas têm uma camada espessa, né, de 1 a 3 micrômetros. Ela é porosa, então existem espaços, né? E ela é polar, então apresenta boa afinidade pela água, né? Então, portanto, ela não é considerada uma barreira muito importante para a absorção de herbicidas que sejam mais hidrofílicos, ao passo que aqueles que são mais gordurosos, mais densos, esses vão ter dificuldade de atravessar essa barreira, tá? Então, daí ali eu coloquei para vocês que herbicidas hidrofílicos, eles têm o KOW menor que 1, tá? Então, herbicidas com grande tamanho molecular têm dificuldade de se difundir através da parede, né? Porque elas funcionam como se fossem peneiras, enquanto os herbicidas menores vão ter essa facilidade, né? Então, lembrando ali o tamanho das moléculas que a gente falou anteriormente. Bem, gente, passado a parede celular, a gente tem a terceira barreira, que é chamada de plasmalema ou membrana plasmática, né? E a membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada, né? E aí eu estou colocando para vocês aqui o tamanho dela, né? Ela tem 10 nanômetros de espessura, tem também a função de revestir externamente essas células, formada por uma dupla camada de fosfolipídios, que eu estou mostrando para vocês aqui, 1, 2, né? Sendo a camada interna e a externa são hidrofílicas, enquanto a parte interna delas é lipídica, né? Porque é formada de fosfolipídios. Então, aqui a gente já viu isso lá no passado, na fisiologia vegetal, mas ele demonstra bem, né? Então, aqui seria essa parte externa e aqui a parte interna que o slide anterior mencionava. Daí, assim, gente, não existe um consenso para todos os herbicidas de como que acontece esse momento da penetração, tá? Porque a gente estudou lá na fisiologia que a água e a água vinculada com os nutrientes, elas podem ter esses 4 tipos de transporte, que quando eles estiverem sendo transportados sozinhos, né? Então, por exemplo, a gente viu lá no passado que a água tem uma proteína específica para ela chamada aquaporina. Não sei se vocês lembram disso, tá? Então, a aquaporina seria a função dessa proteína verde que vocês estão vendo aí no gráfico, tá? Então, lá no passado, sabia-se que as moléculas de água e aí os nutrientes junto com a água tinham que atravessar a membrana plasmática, né? Aí depois descobriu-se que a água tinha uma proteína que atravessava só ela, que é a aquaporina. Aí depois foram descobrindo outros tipos de proteínas associadas com o carregamento da água e dos nutrientes. E sabe-se que para atravessar a membrana são esses 4 caminhos. Então, só ressaltando que não é para todos os herbicidas que se sabe bem ao certo qual desses caminhos é realizado, tá?
mas que ele tem que atravessar a membrana, ele tem que atravessar. O que é a diferença que existe, gente? Essa primeira que eu mostro aqui para vocês, que é a difusão simples, ele tem que atravessar essa dupla camada. Então, isso demora mais para acontecer do que essas outras, né? Se aquele elemento tiver uma proteína canal, ele vai ser um canal específico. Então, o transporte passa a ser muito rápido. Eu, sinceramente, acho difícil existir proteínas canais para cada herbicida, né? Mas imaginando que dentro da planta ele começa a ser metabolizado, aí pode ser que em conjugações diferentes ou em tamanhos menores ele consiga entrar para uma proteína canal. Então, mas assim, eu, Daiane, ainda acredito mais em proteínas carreadoras e talvez até em bombas, né? Dependendo aí do gradiente de concentração. Mas, enfim, aqui está um remember para vocês lembrarem, então, dos elementos atravessando a membrana plasmática, né? E que esse transporte vai acontecer normalmente em função de um gradiente de concentração. Quando for assim, não vai haver gasto de energia, mas se ele tiver aqui contra o gradiente de concentração, aí ele é uma bomba, né? E aí vai envolver gasto, tá? Só mais uma coisinha, né? Então, quando ele é um transporte que ele vai passar sozinho, ele é um transporte primário. Quando ele passa com 2 elementos, ele é um transporte secundário, tá? Então, se ele fosse primário, é o que a gente chama aqui de uniporte. E se ele precisar que entre outro elemento com ele, ele passa a ser chamado de simporte. E se para ele entrar outro precisa sair, ele é um antiporte, tá? Então, isso aqui tudo a gente viu lá na fisiologia vegetal. E daí eu estou trazendo uma informação aqui para vocês, né? Que os herbicidas que são inibidores de PS-PS, de fotossistema 1, dioxina sintética, foi demonstrado que existem, então, carreadores específicos para auxiliar a passagem das moléculas para a membrana interior da célula, né? Então, não se conhece de todos, mas desse já foi desmembrado, tá? Aí, assim, gente, se nós ultrapassamos a membrana plasmática, a próxima membrana seria a membrana do cloroplasto, tá? E aí eu coloco ali, ó, alguns herbicidas agem em locais situados dentro do cloroplasto e para agir eles devem atravessar, então, a dupla membrana, porque é uma camada externa e uma camada interna, né? Então, a membrana do cloroplasto apresenta composição semelhante à da membrana plasmática, só que ela é mais fluida, né? Ela é mais fina, devido à presença, então, de ácidos insaturados, linoleico e linolênico. Desta forma, o principal processo que envolve, então, a passagem do herbicida através da membrana do cloroplasto é a difusão passiva, tá? E aí eu trago aqui de novo para você ver a difusão aqui, tá? Vocês conseguirem ir imaginando o processo interno, tá? E aqui, então, eu trago o cloroplasto de novo para vocês, tanto em esquema quanto em foto, para vocês lembrarem aqui, então, a membrana interna e a membrana externa, tá? Ok. Aí aqui, gente, eu trouxe de novo a informação para vocês dos adjuvantes com surfactantes à base de silicone, né? A gente já falou disso na aula passada e num slide ali acima, mas eu trouxe aqui os números de novo, né? Então, dizendo que, e a imagem aqui demonstra a diferença de uma gota sendo gota e uma gota com adjuvante, né? Ela se espalhando. Então, é lógico que essa gota aqui da esquerda, ela vai ter uma absorção de herbicida muito, 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 muito melhor do que a da direita, tá? Aí eu trouxe aqui esse esqueminha também, isso aqui eu tirei de um folder na época em que lançaram o Roundup WG, comparado com o Roundup tradicional, né, ou chamado de original, onde a promessa realmente era a disposição da gota, né? E aí, então, se eu tenho uma gota mais espalhada, ele vai entrar né, ele tem mais acessos, mais canais, e ele vai entrar, então, numa quantidade maior dentro da planta, e com isso ele vai ter um efeito mais rápido, né? Comparado com o tradicional, tá? E nesse slide aqui, gente, eu estou mostrando para vocês um outro tipo de glifosato que lançaram na sequência, que era o Roundup Ultra, que a promessa dele é que a absorção dele era mais rápida que o tradicional,
e que então poderia chover algum tempo depois e você não perderia a aplicação do produto, tá? Então, aqui eles demonstram a comparação disso através de radiografia, né? Onde demonstra em vermelho aonde está o acúmulo do produto, tá? Então, você realmente percebe que a absorção acaba sendo mais rápida, tá? Então, eu vou perder menos produto para o ambiente, tá? E aí aqui, gente, eu coloco um quadro, resumo, sobre os fatores, então, que afetam a absorção pelas folhas, né? E eu dividi ele em 3 categorias, que são os fatores biológicos, os ambientais e os agronômicos, né? Então, quais são aqueles que a gente tem que conhecer e quais são aqueles que nós temos domínio, né? Então, os biológicos, o tamanho e formato foliar não sou eu que defino, eu tenho que conhecer. Exposição e orientação foliar, serosidade, pilosidade, idade da planta e taxa de crescimento vegetal, eu também não defino, eu tenho que conhecer para saber quais são as fragilidades desse processo para eu poder agir, né? Aí eu tenho os efeitos de ambiente, que é a chuva, umidade relativa do ar, do solo e temperatura do ar e do solo. Então, sobre esses também eu não consigo agir. Eu tenho que dominar a arte de deixar ele me prejudicar menos possível, né? Não posso deixar que o ambiente defina a situação. E aí, nos agronômicos, o ramo de informação que eu tenho e que a minha decisão faz a diferença. Então, entraria a dose do produto, o uso dos adjuvantes corretos, né? O volume da cauda, a questão de colóides na água, a gente vai ver para frente, gente. Colóides na água tem a ver com a questão da dureza da água, né? Então, se eu tenho muitos colóides, aí sim, só eu colocar o herbicida na cauda de água, eles já vão reagir e podem não funcionar. A questão da concentração, tensão superficial da água, evaporação e volatilização, posicionamento do herbicida e posição das plantas no dossel, que é o efeito guarda-chuva, tá? Então, isso aqui resume aí esse nossa 1h30 aí de conversa, tá? Se vocês não tiverem dúvida, eu vou avançar para as raízes. Agora pega e põe numa bolsinha. Oi? Repete para mim, por favor, eu não ouvi. Desculpa, professora, Acho que ele tava... foi errado, não foi para seu ar, desculpa. Então tá bom. Então, gente, eu vou seguir, tá? Faltam pouquinhos slides para a gente encerrar, acho que vale a pena a gente avançar o horário aí um pouquinho, tá? Professora, Oi. esse material você vai estar botando lá no grupo também? Ele tá com quase 100 megas, Marquinho. Eu vou fazer de tudo para mandar para vocês, mas o ideal seria eu mandar para e-mail. Tá bom. Que aí eu coloco um link na nuvem e vocês baixam isso. Pelo AVA não coube. E pelo grupo de WhatsApp também não foi. É porque vai pra gente fazer um mapa mental e ajudar bastante. Uhum. Posso seguir? Pode. Então, tá bom. Pode. Gente, então, tudo que a gente falou até agora foi folha. Então, veja que eu preparei 70 slides para vocês. Dos 70, 51 foram folhas. Então, eu nem preciso acho que dimensionar para vocês o quanto que elas são responsivas por esse processo, né? E agora a gente vai falar um pouquinho das outras formas. Então, com relação às raízes, né? Eu coloquei aqui para vocês, gente. A absorção da raiz ela é muito mais fácil que a folha, porque ela é mais simples, tá? Porque, por exemplo, na raiz eu não tenho cutícula, né? Desenvolvida para fazer a redução desse herbicida, tá? Só que o alvo é diferente, né? Contudo, há uma interação do herbicida com o solo de forma mais intensa que nas aplicações foliares. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, gente? Que o solo, ele também é um organismo vivo, né? Existe a biomassa microbiana nele, eu tenho elementos nesse solo, tanto falando de outros tipos de vida, como bactérias, fungos, nematóides de vida livre, minhocas, enfim. Como o próprio solo, ele está em constante transformação. Então, os próprios colóides do solo, né, aí os agregados de solo, eles também são cheios de ânions e cátions, de cargas positivas e negativas. Então, a gente tem que pensar também que quando a absorção vai acontecer via raiz,
O alvo daí para eu atingir a raiz é o solo, né? E aí, se esse herbicida cai no solo, assim como o solo briga com a planta por água, por nutriente, pode ser também que esse herbicida fique adsorvido nas suas moléculas, aumentando então aí aquela meia-vida do produto. E se ele fica absorvido no solo, ele não fica vulnerável para ser absorvido pela raiz, tá? Aí eu estou colocando aqui para vocês, olha, a absorção dos herbicidas no solo ocorre de duas etapas, né? Em duas etapas, na verdade. Então, a primeira é de curta duração, né? E está associada com a saturação dos pontos da absorção na raiz. Ou seja, o herbicida se move no solo via fluxo de massa, junto com a movimentação da água no solo para as raízes. Assim, o herbicida presente na solução do solo está distribuído livremente pela parede celular, junto com a água que embebe a região do córtex da raiz. Tá? E aí aqui eu coloquei então uma figura tentando representar isso para vocês, né? Então, quando o herbicida entra dentro da solução do solo, aí por fluxo de massa ele vai ser levado até o pelo radicular ou raiz secundária, e aí ele vai ser absorvido junto com a água. Caso contrário, ele vai ficar absorvido nos componentes do solo, tá? E aí eu perco esse herbicida para o ambiente, mas aí o ambiente sendo o solo, né? Não sendo a temperatura ou umidade relativa. E a segunda questão ela é que ela é mais lenta, né? A segunda etapa, porque ela depende da taxa respiratória e decorre da barreira à absorção dos herbicidas pelas raízes, que é as benditas estrias de Caspary, né? Então, as estrias de Caspary, elas também, se vocês lembrarem, elas são lipofílicas, né? Elas são formadas de gordura. Então, também, se vocês lembrarem, a água tem 3 movimentos para entrar, e a água e os nutrientes, né? Que é o movimento simplástico, o apoplástico e o transmembrano, que eu estou representando aqui para vocês nesse esquema, e que quando eles chegam aqui nas estrias de Caspary, eles só entram via plasmodesmas, isto é, aqui no final todo mundo tem que virar simplasto, né? E os herbicidas vão fazer esse mesmo caminho, porque não tem outro, né? Então aqui eu coloquei uma imagem para vocês, as estrias de Caspary, para ver como realmente elas funcionam como uma barreira do que a raiz absorve e o que vai chegar aqui no xilema, né? Aí eu coloquei aqui para vocês, gente, ó, essa última etapa ela é afetada por fatores ambientais. Por quê, gente? Porque a água, ela já é dimensionada a sua entrada em função do sistema solo-planta-atmosfera, né? Então, o que eu estou perdendo para a atmosfera lá em cima é o que vai regular a entrada na raiz. Então, se o herbicida vai entrar também via raiz, então a água continua sendo o veículo, é lógico que a transpiração é o que vai afetar esse processo. E se vocês lembrarem, a transpiração ela é afetada por temperatura, por umidade relativa, por luz, por abertura estomática, porque ela acontece pelos estômagos. Então, eu coloquei para vocês um exemplo de um trabalho que eu encontrei sobre a absorção de metribuzin no trigo, né? Testado em 3 temperaturas, né? Então, as temperaturas oscilam de 5 em 5 graus, então foi testado a 10, a 15 e a 20, tá? Então, a 10 graus, a absorção de água foi de 15,7 ml por grama de peso seco da planta, e nessa água foi carreado 2,6% de herbicida, né? Quando a temperatura estava a 15 graus, a absorção de água dobrou, né? Foi para 32,7, e veja que a absorção de herbicida quadruplicou, tá? E com a temperatura 20 graus, novamente aumentou muito a absorção de água e a absorção do herbicida continuou aumentando, tá? Não dá para a gente imaginar, gente, que isso aqui é uma linha sem fim, né? Vai existir um ponto de compensação onde a planta vai estressar e vai parar de absorver o herbicida. Mas é só para vocês terem essa noção de quanto ele está associado à temperatura, tá? Porque quanto maior a temperatura, maior a transpiração, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, gente, sob baixas temperaturas, né? Então, plântulas que crescem em baixas temperaturas absorvem mais herbicida do solo, devido ao menor desenvolvimento da cutícula e da sua composição. Então, elas demoram mais para se desenvolver, ficando então mais exposta ao solo tratado. E sob baixas temperaturas, a decomposição do herbicida também é menor, o que intensifica seu efeito, tá?
e sobre alta temperatura, as plântulas ficando expostas aos herbicidas, a temperatura alta contribui para a maior difusão do herbicida, ajudando a sua absorção. Então, assim, a gente vai ter que estudar caso a caso. Então, a temperatura ela pode ser uma aliada ou ela pode ser um vilão, tá? Vai existir temperatura ótima, máxima e mínima para todas as condições, tá? Aí eu coloquei ali para vocês, ó, gente, a absorção do herbicida pelas raízes, ela é caracterizada por uma fase inicial, então, de elevada taxa de penetração, que é o que eu falava lá, a primeira etapa ela é rápida, né? Então, os 30 primeiros minutos até as 2 horas é muito rápida a absorção do herbicida e depois de 2 horas ele passa a ser bem lento. E no caso do 2,4-D, existem alguns trabalhos que demonstram, gente, que a taxa de absorção ela aumenta então rapidamente nesse primeiro momento e ela vai decrescendo até se tornar nula. Em alguns casos, dependendo da condição climática, ela pode até passar a ser negativa. O que isso significa? Eu vou perder água pela raiz. Isso é uma coisa bem rara de acontecer, mas existem muitos estudos que demonstram essa característica do 2,4-D. E daí esse processo vai ser chamado de exsudação, tá? É como se a raiz suasse, mais ou menos isso. Bom, gente, então isso é absorção radicular, tá? Então a nossa mentalidade tem que estar associada que ela vai fazer o caminho da água, tá? Professora, Pode sobre falar. essa exsudação que você falou, existem até algumas substâncias chamadas exudatos, né? Que elas são, digamos assim, é como se fosse um suor da raiz mesmo, né? Exato. Só que não é comum, o herbicida voltar, sabe como? A ideia é que ele, como Entendi. ele é um composto químico, que ele comece a fazer reação e suba. Porque você tem que pensar assim, ó, que como ele está fazendo o caminho por onde a água e o nutriente entra, e ele tem que estar disponível na planta ali pelo fluxo de massa, se entende que ele vai entrar misturado com água e com nutriente? Sim, Então, ele vai, então né, ele vai ter um mecanismo ali para eles já se religar quimicamente para subir, né? exatamente. Então é bem difícil a gente conseguir imaginar esse produto voltando, sabe? Mas existem alguns trabalhos que demonstram isso para 2,4-D. Bacana, posso avançar? Falta bem pouquinho. A gente avança então para herbicidas sendo absorvidos pelo caule, né? Aí eu estou trazendo ali para vocês, gente. A absorção do herbicida ela pode ocorrer pelo caule das plantas jovens, né? Durante a emergência e algumas vezes nas adultas. Na planta jovem, ele é um sítio mais importante de entrada para muitos herbicidas aplicados no solo, que são ativos em sementes e durante o processo de germinação e emergência ele vai agir, tá? Então, na verdade, o caule passa a ser um caminho, uma continuidade do caminho do herbicida que entrou via sistema radicular. Por quê, gente? Porque ele entrou no sistema radicular, atravessou lá as benditas estrias de Caspary e ele atingiu o xilema. Então, a importância do caule, o que é? O caule ele é um condutor do xilema e do floema. Então, aí o herbicida vai subir pela planta, obedecendo aí o sistema do ciclo solo-planta-atmosfera, né? E vai estar respondendo aí ao potencial hídrico existente dentro da planta, em cada parte da planta, né? Aí eu coloquei ali para vocês, olha, o caule da plântula durante a emergência tem uma cutícula muito pouco desenvolvida, né? Desprovida mesmo da camada de cera, mais permeável então para os herbicidas, sendo uma rota de entrada principalmente para as gramíneas, né? Além do mais, ali não vai existir as estrias de Caspary, né? Então, aquilo que a gente falava, ele é um tecido muito jovem, não tem todas aquelas camadas de serosidade, então não tem tanta barreira como a folha vai ter. E a arquitetura dele, enquanto ele é uma plântula, ela é muito fácil de ser atingida, né? Então, realmente, para as gramíneas um ponto interessante para absorção, tá? Aqui eu estou citando para vocês alguns exemplos de produtos que agem fortemente pelo caule, mas eu acho que vai fazer mais sentido para vocês depois que a gente estudar os mecanismos de ação, tá?
E daí aqui, o último slide do caule, gente, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas a gente sempre fala de herbicida sendo diluído em água. Mas existe a possibilidade de herbicida ser diluído em óleo. É o caso, por exemplo, usado em florestais, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, para a atuação de herbicidas aplicados à casca das árvores, eles são preparados em formulações lipofílicas, né? Então, com óleo, diluído em óleo, usando óleo como veículo, além de serem aplicados em altas concentrações. Então, esses produtos podem ser pulverizados ou pincelados no caule da planta, ou até mesmo ser injetado no câmbio, né? Então, ali eu coloquei um exemplo disso para vocês. Então, é o uso do imazapir aplicado 20, 30 dias antes da derrubada de árvores de eucalipto, visando evitar a rebrota de cepas, né? Então, entenda que é um caso bem particular, mas é existente, tá? E aí eu vou finalizar o assunto com vocês, gente, falando da possibilidade dos herbicidas serem absorvidos pela semente, né? Então, para vocês que fizeram fisiologia e lembram dos processos de germinação, a base é esse, né? Então, no primeiro caso, eles são absorvidos quando as primeiras estruturas emergirem do tegumento, né? E no segundo caso, eles penetram através da água que promove a embebição da semente. Aí eu coloquei para vocês aqui, quanto maior a solubilidade do herbicida, mais facilmente ele será absorvido, além de outros fatores como a sua difusão no solo, concentração, temperatura e pH do solo. Por quê? Porque se ele está no... Tem que pensar assim, gente, para o herbicida ser absorvido pela semente, o alvo foi o solo, novamente, assim como foi para a raiz, né? Então, a semente, se ela tiver num processo de quiescência, né, que ela não esteja dormente, se ela estiver dormente não vai acontecer nada. Se ela tiver quiescente e esse solo tiver úmido, ela começa com o processo de embebição, que é realmente beber a água, né? E se nessa água tiver o herbicida junto, o herbicida já entra, assim que ela terminar a fase de germinação, mesmo embaixo do solo, né, que ela consiga emitir a primeira a protrusão da radícula, ela já vai começar a sentir os efeitos herbicidas, tá? E se ela for uma plântulazinha nova, é como a gente falou, a ideia do caule, tá? Ela é muito suscetível e vulnerável, porque ela não vai ter tantas barreiras para ação. A única coisa que eu peço para que vocês tomem atenção, gente, é que nos modos e mecanismos de ação que a gente vai estudar a partir da semana que vem. Porque assim, ó, eu preciso que vocês entendam que um herbicida que age na fotossíntese, ele não tem um poder de ação sobre uma semente, porque ela não começou a fazer fotossíntese ainda, ela precisa fazer fotossíntese para morrer. Então, ok, se o produto tem um residual que a semente conseguiu absorver ele, e quando ela emite a primeira folha, ela começa a fazer fotossíntese e aí ela morre, ok o raciocínio, tá? Mas não dá para imaginar que morre, entre aspas, a semente no ninho. Então, o que vai definir para nós, a partir da próxima semana, a gente vai estudar, né, a translocação do produto e aí aonde que ele age de fato, né? Qual organela ele age. Aí sim a gente vai começar a entender se a rota pode ser pela raiz, se a rota pode ser pelo caule, se a rota pode ser pela semente. Então, nas próximas semanas a gente já tem mais bala na agulha para estar discutindo, tá? Ficou claro para vocês, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Espero não ter sido muito pesado, mas a gente precisava conversar sobre tudo isso hoje, para a gente não ficar para trás. Você tem alguma coisa para falar, para perguntar? Não? Professora, a gente pode só fazer o mapa mental depois que tiver o conteúdo ali que você passou? Helder, é que quando eu peço o mapa mental para vocês, eu quero saber o que ficou de conhecimento. Eu não queria que vocês relacionassem com os slides, entende? Para mim, assim, se você fizer olhando no slide, ele não vai ter validade, porque eu quero saber o que ficou da aula para você. Entenda assim, ó, o que eu quero dizer para vocês, o mapa mental não existe certo ou errado, porque o mapa mental é o mapa da tua cabeça, tá? Eu quero saber como que você como que você foi organizando esse pensamento. É isso que eu quero ver pelo mapa mental. Se vocês acharem que não rola fazer, eu penso numa outra forma de avaliação, e daí hoje a gente não avalia, tá?
Mas o mapa mental, para mim, com vocês olhando o PowerPoint, não tem finalidade. Ele tem que ser um conhecimento construído com base no que você conseguiu assimilar. Não importa se a informação é muita ou é pouca. Não sei se eu estou sendo clara com vocês. Não, beleza? Pode ser? Tranquilo? Pode ser? Ô, professora, eu concordo, mas é que é bastante material também, né? Não, ele é bastante material, mas até por isso que eu estou escolhendo o mapa mental hoje, Marquinho, tá? A partir das outras aulas, a gente vai trabalhar com outras ferramentas. Eu vou começar a dar mais artigos para vocês. A gente vai começar a estudar de uma outra forma, tá? Mas é que como isso é complexo e está associado com a fisiologia vegetal, eu queria sentir isso de vocês, sabe? Porque se vocês estão capenga em alguma coisa da fisiologia, hoje vocês começam a se bater demais. E daí na semana que vem, quando a gente falar do mecanismo associado ao modo de ação, vocês não vão entender absolutamente nada. Certo? Deu boa. Então tá bom. Aham. Então, se deu boa, faça um mapinha para mim. Lembra que o mapa mental, gente, ele tem a ver com esquema, né? O ideal é que ele seja colorido, que tenha desenho, né? Quanto menos palavra tiver e mais desenho tiver, melhor ele é. Pensa assim, ó, o mapa mental ele existe porque a gente associa, o nosso cérebro associa muito melhor imagem do que texto, tá? Então, por exemplo, não sei se eu já citei esse exemplo para vocês. Se eu perguntar para vocês, assim, para vocês descreverem para mim abacaxi, quando eu falo abacaxi para vocês, vem a fruta abacaxi na tua cabeça, o formato dela, ou vem a palavra abacaxi escrita? A fruta, né? A fruta. Se eu falar geladeira, vocês estão escrevendo geladeira na cabeça ou já veio a geladeira da tua casa na cabeça? Com ímã, com porta, mais de uma, menos de uma, com o que tá dentro, com o que tá fora, tá? Então, assim, o mapa mental é isso, gente. Você coloca uma palavra no meio da folha, que ela é o centro do raciocínio, e aí, em volta dessa palavra, você vai desenhando e fazendo ligações entre conteúdos, né? Então, assim, o que eu esperava da aula de hoje, por exemplo, do mapa mental? Que a palavra no meio seja herbicida e que dentro de cada parte vegetal esteja desenhada e que vocês comecem aí a fazer o link do conhecimento. Tá? Tá dando para entender? Porque assim, gente, ao passo que vocês desenham, é o desenho que fica associado na tua memória. Então, é por isso que você não esquece o mapa mental. Mas um texto, às vezes, você tem que ler, reler, 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 reler para você memorizar. Porque o nosso cérebro, ele memoriza melhor imagem do que a grafia, tá? Não é à toa que lá no passado as pessoas se comunicavam por desenhos, né, nas cavernas e assim por diante, né? Não é só por não ter uma língua escrita, é porque era uma forma de memorização e de passar informação muito mais rapidamente. De tanto que quando a gente fala de PowerPoint, por exemplo, podem lembrar que eu sempre falo para vocês, gente, quanto menos palavra, melhor. PowerPoint não foi feito para ter texto, ele foi feito para ter palavras. Então, é sempre a imagem, o gráfico, é isso que a gente guarda. Então, é bem bacana que vocês, já nessa porta de saída da faculdade, quase, que vocês tenham isso muito claro também. Às vezes, vocês podem usar isso em outras reuniões que vocês façam parte, né? Beleza? Mesma coisa quando vê eu, né? Vocês estão acostumados comigo, vocês falam safadão. Vocês lembram de mim ou lembram do outro? De Lógico que é de você. De você de jaleco, vendendo jaleco no primeiro período. Tá joia, gente? Eu me lembro de um churrasco, de uma aposta que você não cumpriu, Wesley. Ah, meu Deus. Você falou de churrasco, eu já lembrei de uma proposta de churrasco dessa turma que já não saiu por causa do coronavírus, né? Não, mas essa é por causa do corona, professor, porque os piadas de piraí aqui são ponta firme. Então vamos deixar calibrado para a volta, hein, Wesley? Não, vai dar boa. Então tá bom. Gente, então se vocês não tiverem dúvidas, a gente encerra por aqui. Tranquilo? Acho que eu. Então tá bom. Qualquer coisa vocês me mandam perguntas. Ainda fico esperando
esse desenho, esse mapa mental no grupo. Não esqueçam, gente, que hoje era a data para vocês enviarem para mim o relatório do banco de sementes. É hoje ou nunca mais. Se vocês não mandarem hoje, depois da meia-noite, eu não aceito mais, hein, moçada? E aí eu já vou fechando as notas de vocês. E o que ficar de remanescente, a gente já começa a ganhar nota para o próximo bimestre, tá? Gente, se vocês não tiverem dúvida, então eu encerro por aqui. Eu vou fechar já a gravação da aula. Daqui a pouco hoje ou amanhã eu já posto lá no Ava, se vocês quiserem ver ou rever a aula. Posso colocar o link também no grupo de vocês, porque talvez essa apresentação chegue antes do que o PowerPoint, que está muito pesado. E aí eu desejo uma feliz Páscoa para vocês, gente, tá? E que a gente ressurja junto com Cristo logo, logo para uma vida normal e mais ativa, tá bom? Tá bom, feliz Páscoa para você também.